Alexander, estamos vivendo num momento assim, em União dos Palmares, um momento emblemático com relação a problemas relacionados a crianças e adolescentes. Tem um caso agora que está aí bombando nas redes sociais, né? Todo mundo está falando sobre isso. É um processo, já existe um processo que está em segredo de justiça. Pelo fato de estar em segredo de justiça, não se pode descer a detalhes, né? Porque o segredo de justiça é exatamente para que se preserve muita coisa, inclusive a investigação. Mas em que fase se encontra a participação do Conselho Tutelar nesse episódio aí desse comerciante com essas garotas, a parte do Conselho Tutelar? O que é que o Conselho Tutelar fez, está fazendo, se já encerrou a participação? Fale um pouco sobre a participação do Conselho Tutelar nesse episódio. Adelso, como o próprio companheiro Melco falou, qual o papel do Conselho no artigo 131? Ele é zelador da garantia do direito da criança e do adolescente. Quando um caso é de violação de direito, o Conselho Tutelar, ele não é o órgão investigativo. Ele é o órgão que recebe a demanda, automaticamente, o próprio artigo 136, inciso 4, diz que notícia de fato que constitua crime penal ou administrativo, nós temos que, no ato, encaminhar ao Ministério Público. O artigo 136, inciso 3º, a linha A, diz que nós requisitamos os serviços na área da saúde, educação, na área do social, na área previdenciária, na área da segurança pública. Então, no momento que o Conselho Tutelar recebe essa demanda, nós ouvimos as vítimas, automaticamente preparamos o relatório, encaminhamos para o Ministério Público, requisitamos o serviço da delegacia e requisitamos o serviço do CREAS, da Secretaria de Assistência Social. O Conselho Tutelar, ele aplica medidas. Quais as medidas aplicadas? O CREAS já é a aplicação de medidas aos pais para que tenham que acompanhar, né, os profissionais do CREAS, psicólogo, assistente social. Requisitamos também o serviço da saúde, porque essas meninas elas precisam passar por exames e serem acompanhadas nesse sentido. Requisitamos também o próprio acompanhamento da segurança pública, porque a partir daí é que vem a investigação. O Conselho Tutelar, ele acusa alguém? Não. O Conselho Tutelar, ele recebe a demanda e passa. Porque muitos perguntaram por que o Conselho Tutelar não emitiu uma nota? Porque é uma linha de investigação. Quem vai dizer se o pai teve participação, pai, eu digo os pais, participação ou não na situação desse caso? Quem vai investigar é o delegado, não é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele aplica medidas que está lá no 101 e no 129. Mas o Conselho Tutelar, quando recebe essa demanda, ele ouve também as partes antes de encaminhar para a autoridade policial? Ele ouve as pessoas, as partes? Não as partes, nós ouvimos as vítimas, porque nós não temos o contato com o agressor. Até porque quem somos nós para julgar se ele é inocente ou culpado, porque o próprio artigo 131, ele diz que o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo nas deliberações de colegiado, permanente, como o próprio Melco falou, que depois de aberto ele não fecha, mas não jurisdicional. Nós não temos o poder da justiça, nós não julgamos o agressor. Nós recebemos a visita do agressor no conselho e o que nós comunicamos a ele: olha, nós não temos nada para conversar com o senhor deve constituir um bom advogado e quem vai julgar se o senhor é culpado ou inocente é a justiça. Então, o Conselho... Entendi, mas deixa eu te fazer outra pergunta. Vocês conhecem da dinâmica do Conselho Tutelar e eu não conheço. Eu sou curioso, gosto de saber. Claro, e o curioso tem que perguntar, né? Assim, claro, vocês não ouviram o agressor, mas vocês ouviram as vítimas. Mas quando vocês ouvem as vítimas,
com que objetivo? Qual é o objetivo? Ouve as vítimas com que intenção? Na verdade, Adelso, nós não podemos nem pressionar as vítimas, porque existe a lei da escuta. A vítima, ela não pode ser revitimizada. Existe um sistema no Estado que se chama RAVES, que funciona no Hospital da Mulher, em Maceió, onde esse local ele é específico. Na maioria das vezes, quando o caso precisa de um acompanhamento mais aprofundado, e automaticamente nós encaminhamos para RAVES. Mas nós temos um serviço que é um paliativo, que é o CREAS. O CREAS e o CRAS são órgãos ligados ao social, onde o CRAS ele é de prevenção e o CREAS é depois que o ato, né, ou então quando o direito violado acontece. Então essas vítimas, nós ouvimos elas, e dentro do que elas nos passam, é onde nós montamos o nosso relatório. Discutimos em colegiado e automaticamente nós fazemos. E baseado no que as vítimas falam, nós estamos tratando desse caso, Isso. Mas nós estamos falando, esse não é um caso único, né? Nós sabemos que existem muitos. Mas assim, depois que ouvem as vítimas, aí vocês identificam se elas precisam de algum acolhimento, de alguma assistência. É para isso também, para encaminhar para esse... Porque, na verdade, o próprio acolhimento, o artigo 101, parágrafo 9º, aliás, inciso 9º, parágrafo 3º, ele diz que o acolhimento institucional, só quem pode emitir é o judiciário. O artigo 93... Sim, mas vocês podem encaminhar. Baseado no artigo 93. Encaminhar. Mas, excepcionalmente, o Conselho Tutelar ele não institucionaliza. Ele encaminha e dentro de 24 horas, quando a gente leva e quando não encontra uma família extensa, é quando a gente faz o encaminhamento para uma instituição. Então, nós não temos o poder de institucionalizar, mas sim de prevenir um risco eminente, onde coloca a instituição em 24 horas, a instituição tem que comunicar à vara da infância. Então, no caso, quando acontece, e essa pergunta que você faz e diz, será que é verdade ou é mentira? Só cabe a fiscalização da polícia. O Conselho Tutelar, ele não... É um processo investigativo, né, com direito ao contraditório. Isso depois chega na justiça, e aí tem o MP e vai o advogado. Isso é um processo que vai transcorrer. Nós somos confundidos muitas vezes. Será que é o Conselho Tutelar que fiscaliza motel? Porque as pessoas não sabem, né? É porque muita gente não sabe qual é o papel do Conselho Tutelar. É isso? Será que é o Conselho Tutelar que fiscaliza feira livre? Aproveite e já responda. Será que é o Conselho Tutelar que fiscaliza bares? Será que é o Conselho Tutelar? Não. Compete ao Judiciário. Existem os agentes de proteção que, a mando do Judiciário, fiscaliza hotel, motel, bares, festas. Então, essa é a figura do agente de proteção, que ali está a figura do Judiciário. O Conselho Tutelar, ele requisita o serviço, ele não executa.